Livro História de uma Alma, Manuscritos Autobiográficos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Capítulo 5. Depois da graça recebida no Natal. Se o céu me cumulava de graças, não era porque as merecesse, sendo ainda muito imperfeita. Tinha, na verdade, grande desejo de praticar a virtude, mas procedia fora de propósito. Eis um exemplo. Como eu era caçula, não estava habituada a servir-me sozinha. Celina arrumava nosso quarto de dormir em comum, e eu não fazia nenhum trabalho doméstico. Depois da entrada de Maria no Carmelo, acontecia-me algumas vezes que, para agradar ao bom Deus, tentava arrumar a cama, ou então, na ausência de Celina, ia de tarde recolher seus vasos de flores. Como disse, fazia tais coisas unicamente por amor do bom Deus, e por isso não me deveria contar com o agradecimento das criaturas. Mas, infelizmente, não era o que se dava. Se Celina, por desgraça, não aparentava estar feliz e surpresa com meus pequenos préstimos, eu não ficava satisfeita, e fornecia-lhe provas com minhas lágrimas. Tornava-me realmente insuportável por causa de minha extrema sensibilidade. Por esta razão, quando me acontecia causar involuntariamente algum pequeno desgosto a uma pessoa querida, em vez de conter-me e não chorar, agravando a falta, em vez de atenuá-la, chorava como se fosse uma Madalena, e quando começava a consolar-me pela coisa em si mesma, chorava por ter chorado. Eram inúteis todos os raciocínios, e não tinha por onde corrigir o mesquinho defeito. Não sei como acalentava a doce ideia de entrar para o Carmelo, se ainda estava nos coeiros da infância. Foi mister que o bom Deus operasse um pequeno milagre para me fazer crescer de uma vez, e tal milagre se realizou no inolvidável dia de Natal. Nessa noite luminosa que projeta, num clarão, as delícias da Santíssima Trindade, Jesus, a doce criancinha nascida há uma hora, mudou a noite de minha alma em torrentes de luz. Nessa noite, quando se fez fraco e sofrer por meu amor, tornou-me forte e corajosa, revestiu-me de sua armadura. Desde aquela abençoada noite, não me deixei vencer em nenhum combate. Pelo contrário, avançava de vitória em vitória e entrava, por assim dizer, numa corrida de gigante. Estancou-se a fonte de minhas lágrimas, e só rara e dificilmente se abria dali por diante, vindo a justificar-me a observação que me fora feita. Tanto choras em tua infância que não te sobrarão lágrimas para chorar mais tarde. Em 25 de dezembro de 1886, recebi a graça de sair da infância. Numa palavra, a graça de minha conversão completa. Voltávamos da missa da noite, na qual tive a aventura de receber o Deus forte e poderoso. Chegando aos Buissonets, senti a alegria de ir pegar meus sapatos na lareira. Tanta alegria nos proporcionara na infância um antigo costume, que Celina queria continuar a ter-me como caçula, por ser o bebê da família. Papai gostava de ver minha satisfação, de ouvir meus gritos de alegria, quando eu retirava cada surpresa de dentro dos sapatos encantados, e o contentamento do meu querido rei aumentava a minha felicidade. Jesus, porém, querendo mostrar-me que devia livrar-me dos defeitos da infância, subtraiu-me também às inocentes alegrias da cidade. Permitiu que papai, extenuado com a missa da meia-noite, se enfadasse à vista dos meus sapatos na lareira. E proferisse estas palavras que me atravessaram o coração. Afinal, que sorte ser este o último ano? Então, subiu a escada para tirar o chapéu. Conhecendo minha sensibilidade, vendo lágrimas brilharem em meus olhos. Celina também estava bem a ponto de chorar, pois me queria muito bem e compreendia minha mágoa. Oh, Teresa, disse-me ela, não desças. Ser-te-ia por demais custoso ir neste momento ver o que há nos teus sapatos. Teresa, porém, já não era a mesma. Jesus transformara-lhe o coração. Depois de sufocar minhas lágrimas, desci rapidamente a escadaria. A cumprir as batidas do coração, peguei meus sapatos, coloquei-os diante do papai e fui tirando alegre todos os objetos, com o ar feliz de uma rainha. Papai ria-se. Tinha também recuperado a alegria, e Celina estava sob a impressão de um sonho. Felizmente, era uma doce realidade. Teresinha reencontrara a força de ânimo que perdera aos 4 anos e meio e conservá-la-ia para sempre.
A partir desta noite de luz, começou o terceiro período de minha vida, o mais belo de todos, o mais repleto de graças do céu. A tarefa que em 10 anos não me foi possível desempenhar, Jesus a executou no ápice, contentando-se com minha boa vontade, que nunca me faltou. Como seus apóstolos, poderia dizer-lhe: Senhor, pesquei toda a noite e nada apanhei. Para comigo, mais misericordioso ainda do que para com seus discípulos, o próprio Jesus tomou a rede, lançou-a e recolheu-a cheia de peixes. Fez-me pescadora de almas. Senti grande desejo de trabalhar pela conversão dos pecadores, desejo que nunca sentira de maneira tão pronunciada. Senti, numa palavra, a caridade penetrar-me no coração, a necessidade de esquecer-me a mim mesma para dar prazer, e desde então fui feliz. Quando num domingo olhava uma gravura de Nosso Senhor na cruz, impressionei-me com o sangue que escorria de uma das mãos divinas. Acometeu-me grande dor, considerando que o sangue caía por terra, sem que a ninguém interessasse recolhê-lo, e tomei a resolução de manter-me em espírito de fé junto à cruz, para receber o divino orvalho que dela promana, compreendendo que depois deveria espargi-lo por sobre as almas. No coração me repercutia também continuamente o brado de Jesus na cruz: Tenho sede. Estas palavras acendiam em mim um ardor estranho e muito vivo. Queria dar de beber ao meu bem-amado e sentia-me mim própria devorada de sede pelas almas. Não eram ainda as almas de sacerdotes que me empolgavam, mas as de grandes pecadores. Ardia no desejo de desviá-los das chamas eternas. Com o fito de incitar meu zelo, o bom Deus mostrou-me que meus desejos lhe eram agradáveis. Ouvira falar de um grande facínora que acabava de ser condenado à morte, por crimes horrendos. Tudo levava a crer que morreria impenitente. A todo custo queria eu impedi-lo de cair no inferno. Para o conseguir, aplicava todos os meios imagináveis. Sentindo que nada poderia por mim mesma, oferecia ao bom Deus todos os infinitos méritos de Nosso Senhor, os tesouros da Igreja. Pedi afinal a Celina mandasse celebrar uma missa em minha intenção, não me animando a fazê-lo pessoalmente pelo receio de ser obrigada a declarar que era por Pranzini, o grande criminoso. Não queria também declará-lo a Celina, mas ela fez-me perguntas tão carinhosas e insistentes que lhe confiei meu segredo. Longe de zombar de mim, pediu-me para me ajudar na conversão do meu pecador. Aceitei-o, reconhecida, pois queria que todas as criaturas se unissem a mim para implorarmos o perdão do culpado. Sentia no fundo do coração a certeza de que nossos desejos seriam atendidos. Entretanto, na intenção de criar coragem para continuar a rezar pelos pecadores, declarei ao bom Deus que estava muito segura de seu perdão ao mísero e desditoso Pranzini, que nisso acreditaria apesar de que não se confessasse nem manifestasse alguma sombra de arrependimento. Tanta era a minha confiança na infinita misericórdia de Jesus, mas que para meu simples consolo lhe pedia unicamente um sinal de arrependimento. Minha oração foi atendida ao pé da letra. Não obstante a determinação de papai, não lêssemos nenhum jornal, julguei não estar desobedecendo quando lia os tópicos que se referiam a Pranzini. No dia imediato à execução, tomo em mãos o jornal La Croix. Abro, pressurosa, e que vejo. Oh, minhas lágrimas traíram minha emoção. Foi preciso recatar-me. Não tendo confessado, Pranzini subiu ao patíbulo e preparava-se para meter a cabeça no lúgubre orifício, quando, levado por súbita inspiração, se volta e toma o crucifixo que o sacerdote lhe apresentava, beijando 3 vezes as sagradas chagas. Sua alma foi então receber a misericordiosa sentença daquele que declara haver no céu maior alegria por causa de um só pecador que faz penitência, do que por 99 justos que não precisavam de penitência. Obteve o sinal pedido, e o sinal era uma expressão fiel de graças que Jesus me tinha outorgado para me induzir a rezar pelos pecadores. Não foi diante das chagas de Jesus, vendo correr seu sangue divino, que a sede de almas me calou no coração? Queria eu dar-lhe a beber esse sangue imaculado, e os lábios do meu primeiro filho foram colocar-se às sagradas chagas. Que resposta de inefável doçura! Oh, a partir dessa graça singular, dia por dia, se avolumava meu desejo de salvar almas. Tinha a impressão de que Jesus me dizia, como a samaritana: dá-me de beber.
Era um verdadeiro intercâmbio de amor. As almas de sangue de Jesus, a Jesus oferecia as mesmas almas retemperadas com seu divino orvalho. Assim me parecia tirar-lhe a sede, mas quando mais lhe dava de beber, tanto mais crescia a sede de minha pobre alminha, e era esta sede ardente que ele me dava como a mais deliciosa bebida de seu amor. Em pouco tempo, o bom Deus soube fazer-me sair do estreito círculo, no qual girava sem saber como ele sairia. Grande é minha gratidão quando vejo o caminho que me fez percorrer. Todavia devo dizê-lo, apesar de já ter dado o passo maior, restavam-me ainda muitas coisas a que me devia renunciar. Uma vez desembaraçado de seus escrúpulos e de sua excessiva sensibilidade, meu espírito se desenvolveu. Sempre gostei do grandioso, do belo, mas naquela época fui levada por extremo desejo de saber. Não me restringindo às aulas e aos exercícios que minha professora me dava, aplicava-me por mim mesma a estudos especiais de história e ciências. Outros estudos deixavam-me indiferente, mas estas duas matérias prendiam toda a minha atenção. Desta forma, adquiri em poucos meses maiores conhecimentos do que durante meus anos de estudos. Oh, que tudo não passava de vaidade e tribulação de espírito. Muitas vezes acudia à minha mente o capítulo da imitação de Cristo, onde se fala de ciências, mas sempre industriava em meio de continuar. Apesar de tudo, dizendo a mim mesma que, estando em idade de estudar, nenhum mal havia em fazê-lo. Creio não ter ofendido ao bom Deus, muito embora reconheça ter aí aplicado um tempo inútil, porque para tal fim só empregava certo número de horas, que não queria exceder, com o intuito de mortificar o desejo demasiado vivo de saber. Estava na idade mais cheia de perigos para as adolescentes. O bom Deus, contudo, fez por mim o que Ezequiel refere em suas profecias. Passando junto a mim, viu Jesus que me chegara o tempo de ser amada, fez aliança comigo e passei a pertencer-lhe como sua. Estendeu sobre mim seu manto, lavou-me com os aromas preciosos, revestiu-me de roupas recamadas e deu-me colares e adereços de inestimável valor. Nutriu-me com flor de farinha, com azeite e mel em abundância. Então fiquei formosa aos seus olhos e fez de mim poderosa rainha. Sim, Jesus fez tudo isso por mim. Poderia retomar cada palavra que acabo de escrever, provando que se realizou em meu favor, mas as graças que citei mais acima demonstraram-no de maneira suficiente. Vou apenas falar do alimento que me prodigalizou em abundância. Desde muito nutria-me da flor de farinha, contida na imitação de Cristo. Era o único livro que me fazia bem, pois não tinha ainda deparado com os tesouros que se ocultam no Evangelho. Sabia de memória quase todos os capítulos da minha querida imitação de Cristo. Esse livrinho não me deixava nunca. No verão, carregava-o no bolso. No inverno, dentro do regalo. Este se tornou tradicional. Em casa de titia, entretinha-se muito com ele. Abriam-no ao léu e faziam-me recitar de cor o capítulo que se apresentava aos olhos. Aos 14 anos, com meu desejo de saber, o bom Deus achou ser preciso juntar a flor de farinha, mel e azeite em abundância. O mel e o azeite nos fez descobrir nas conferências do Padre Armiron sobre o fim do mundo atual e sobre os mistérios da vida futura. O livro foi emprestado ao papai por minhas queridas carmelitas, motivo pelo qual, ao contrário do meu costume, pois não lia os livros de papai, o pedi para ler. Essa leitura foi também uma das maiores graças de minha vida. Eu a fazia junto à janela do meu quarto de estudos, e a impressão que dela me ficou é por demais íntima e afetuosa, para que a possa externar. Todas as verdades fundamentais da religião, os mistérios da eternidade, mergulhavam minha alma numa bem-aventurança que não é desta terra. Já pressentia, não com a vista corpórea, mas com a do coração, aquilo que Deus reserva aos que o amam, e vendo que as eternas recompensas não estão em nenhuma proporção com os leves sacrifícios da vida, queria amar a Jesus apaixonadamente, dar-lhe 1000 sinais de amor enquanto ainda o pudesse. Copiei vários trechos relativos ao perfeito amor e à acolhida que o bom Deus dará aos seus eleitos no momento que ele próprio se lhes torna sua grande e eternal recompensa. Não parava de repetir as palavras de amor que me tinham abrasado o coração.
Celina tornara-se íntima confidente dos meus pensamentos. Desde o Natal, podíamos entender-nos. Já não existia a distância de idade, porque eu tinha crescido em tamanho e, sobretudo, em graça. Antes dessa época, queixava-me às vezes por não conhecer os segredos de Celina. Dizia-me ela que eu era muito pequena e precisava crescer até a altura de um tamborete, para que lhe fosse possível ter confiança em mim. Quando estava ao seu lado, gostava de trepar no precioso tamborete e dizer-lhe que me falasse com intimidade. Mas era inútil, meu estratagema. Havia uma distância que ainda nos separava. Jesus, que queria fazer-nos progredir juntas, criou em nossos corações vínculos mais possantes do que os de sangue. Fez com que nos tornássemos irmãs de alma. Em nós se averiguaram as palavras do cântico de São João da Cruz, falando ao esposo, a esposa exclama: seguindo vossos passos, as donzelas percorrem ligeiras o caminho. O toque da faísca, o vinho temperado fazem com que tenham aspirações divinamente perfumadas. Sim, era bem ligeiras que seguíamos aos passos de Jesus. As faíscas de amor que semeava as mãos cheias em nossas almas, o vinho delicioso e forte que nos dava a beber, faziam desaparecer de nossos olhos as coisas passageiras, e de nossos lábios brotavam aspirações de amor inspiradas por ele. Quão doces não eram as conversas que tínhamos todas as noites no mirante. Com o olhar absorto no longínquo, contemplávamos a branca lua que se erguia suavemente por detrás das grandes árvores. Os reflexos prateados que irradiavam sobre a natureza adormecida, as brilhantes estrelas que cintilavam no azul profundo do céu, o brando murmúrio da brisa vespertina que fazia flutuar as nuvens esbranquiçadas, tudo elevava nas nossas almas ao céu, ao formoso céu, ainda que do mesmo não contemplássemos senão o puro reverso. Não sei se estou enganada, mas parece-me que a expansão de nossas almas se assemelhava à da Santa Mônica com seu filho, quando no porto de Ostia ficavam absortos em êxtase, ao contemplarem as maravilhas do Criador. Recebíamos, ao que me parece, graças de categoria tão elevada como as que são concedidas aos grandes santos. Como diz a imitação de Cristo, de vez em quando o bom Deus se comunica no meio de vivo esplendor, ou então se encobre mansamente por debaixo de sombras e figuras. Era de tal maneira que se dignava manifestar-se às nossas almas, mas como era diáfano e leve o véu que subtraía Jesus aos nossos olhares. Não era possível duvidar, a fé e a esperança já não eram necessárias. O amor fazia-nos encontrar na terra aquele a quem procurávamos. Encontrando-o sozinha, deu-nos ele seu ósculo, para que dali por diante ninguém tivesse motivo de desprezar-nos. Graças tão grandes não podiam ficar sem frutos. Estes, por sua vez, foram abundantes. A prática da virtude tornou-se-nos suave e natural. No começo, minha fisionomia atraía muitas vezes sinal de luta, mas tal reação foi desaparecendo aos poucos, e a renúncia tornou-se-me fácil desde o primeiro instante. Jesus tinha dito: a quem já tem, ser-lhe-á dado, e dado em abundância. Por uma graça recebida com fidelidade, concedia-me grande número de outras tantas. Ele próprio dava-se a mim na Santa Comunhão, muito mais a miúde do que eu teria coragem de esperar. Como norma, determinara fazer sem omissão de nenhuma as comunhões de meu confessor, me permitisse e concordara em que regulasse sua frequência, sem nunca lhe fazer algum pedido. Naquela época, não dispunha da audácia que tenho agora. Não fosse assim, procederia de outra maneira, pois acho muito seguramente que a alma deve revelar ao confessor o atrativo que sente receber o seu Deus. Não é para ficar no cibório que ele baixa todos os dias do céu, é para encontrar outro céu que lhe é infinitamente mais estimável do que o primeiro, o céu de nossa alma, feita à sua imagem, templo vivo de adorável Trindade. Vendo meu desejo e a retidão do meu coração, Jesus fez com que meu confessor me autorizasse a fazer a Santa Comunhão 4 vezes por semana no mês de maio, e depois de passado o belo mês, acrescentasse uma 5ª comunhão. Todas as vezes que ocorria um dia santo, ao sair do confessionário, saltavam-me dos olhos lágrimas bem confortantes. Parecia ser o próprio Jesus que queria dar-se a mim, pois eu tinha confessado há pouco tempo e nunca dizia nada acerca de meus íntimos sentimentos.
O caminho pelo qual andava era tão reto e tão luminoso que não havia mister de outro guia senão Jesus. Os diretores espirituais eu comparava a espelhos fiéis que refletiam Jesus nas almas, achando que, no meu caso, o bom Deus não me valia de nenhuma pessoa intermediária, mas atuava diretamente. Quando um hortelão cerca de cuidados uma fruta que ele quer que amadureça antes do tempo, nunca o faz para deixar pendurada na árvore, mas para colocar num brilhante serviço de mesa. Era em intenção análoga que Jesus despendia suas graças à sua queridinha. Ele que nos dias de sua vida mortal exclamou no transporte de alegria: Meu Pai, graças vos dou porque escondestes estas coisas aos sábios e aos prudentes e as revelastes aos pequeninos. Queria fazer brilhar em mim a sua misericórdia. Por ser eu pequena e fraca, ele rebaixou-se até mim, iniciou-me secretamente em assuntos de seu amor. Ah, se os entendidos que passaram a vida a estudar viessem examinar-me, certamente ficariam admirados de verem uma menina de 14 anos alcançar os segredos da perfeição, segredos que toda a sua ciência não lhes pode desvendar, pois que para os possuir é preciso ser pobre de espírito. Como diz o São João da Cruz em seu cântico, não tinha nem guia, nem luz, fora aquela que refugia em meu coração. Mais segura do que a do meio-dia, esta luz guiava-me para onde me aguardava aquele que perfeitamente me conhece. Esse lugar era o Carmelo. Antes de repousar à sombra daquele que eu desejava, tinha que passar por muitas provações, mas o chamado divino era tão premente que se me fora preciso atravessar pelas chamas, tê-lo-ia feito para me conservar fiel a Jesus. Para me encorajar em minha vocação, só encontrei uma única alma, e esta foi a minha querida mãe. Meu coração encontrou no seu um eco fiel, e sem ela não teria, por certo, chegado à praia abençoada que há 5 anos o acolhera em solo impregnado de celestial orvalho. Sim, há 5 anos que estava longe de vós, minha querida mãe. Julgava ter-vos perdido, mas na hora da provação foi vossa mão que me indicou o caminho que devia seguir. Tinha necessidade de tal conforto porque minhas idas ao parlatório do Carmelo se tornavam cada vez mais penosas. Não podia falar do meu desejo de entrar sem me sentir rejeitada. Achando que eu era muito nova, Maria fazia todo o possível para impedir minha entrada. Vós mesma, minha mãe, com o intuito de me provar, procuráveis algumas vezes diminuir o meu ardor. Afinal, se não tivera realmente vocação, desistiria já no começo, porque encontrava obstáculos, desde o momento que comecei a responder ao chamado de Jesus. Não quis falar a Celina do meu desejo de entrar tão nova para o Carmelo, e isto me fazia sofrer mais ainda, porque me era muito difícil ocultar-lhe alguma coisa. Não durou muito o sofrimento. Minha querida irmãzinha logo ficou sabendo de minha determinação. Longe de tentar dissuadir-me, aceitou com admirável coragem o sacrifício que o bom Deus lhe pedia. Para se avaliar quanto era seu alcance, seria preciso conhecer até que ponto éramos unidas. Era, por assim dizer, uma só alma que nos fazia viver. Desde alguns meses levávamos a vida mais fagueira que adolescentes possam sonhar. Ao redor de nós, tudo correspondia aos nossos gostos. Davam-nos a mais ampla liberdade. Acabava de dizer que nossa vida na Terra constituía o ideal de felicidade. Mal tivemos tempo de saborear o ideal de felicidade quando já nos impunha a necessidade de renunciá-lo livremente. E minha querida Celina não teve um instante sequer de revolta. Poderia, entretanto, ter se queixado, pois não era ela que Jesus chamava em primeiro lugar. Tendo a mesma vocação que eu, seria ela quem devia pôr-se a caminho. Mas, como no tempo dos mártires, os que continuavam na prisão davam alegres o ósculo de paz dos irmãos que partiam como primeiros para a luta na arena, enquanto eles próprios se consolavam com a ideia de que talvez ficariam reservados para maiores combates. Assim também Celina deixou sua Teresa ir-se embora e ficou sozinha para o glorioso e cruento combate, ao qual Jesus a destinava como privilegiada de seu amor. Celina tornou-se, portanto, a confidente de minhas lutas e meus sofrimentos, nos quais tomava a mesma parte como se tratasse de sua própria vocação. De seu lado, não tinha que temer oposição, mas não sabia de que me valer para levar a situação ao conhecimento de papai. Como dizer-lhe que ficaria sem sua rainha, a ele que acabava de sacrificar suas 3 filhas mais velhas?
Oh, por quantas lutas íntimas não tive que passar antes de sentir ânimo de lhe falar. No entanto, era forçoso decidir-me. Ia completar 14 anos e meio, e 6 meses apenas nos distanciavam da linda noite de Natal, em que tomara a resolução de entrar, a mesma hora em que 1 ano antes tinha recebido minha graça. Para fazer minha grande confidência, escolhi o dia de Pentecostes. Supliquei o dia inteiro aos santos apóstolos intercedessem por mim e me inspirassem as palavras que ia falar. Não era eles, com efeito, que deviam ajudar a tímida criança que Deus destinava a tornar-se apóstola dos apóstolos, mediante a oração e o sacrifício? Não foi senão de tarde, quando voltamos de vésperas, que encontrei a oportunidade de falar ao meu querido paizinho. Ele fora sentar-se à beira da cisterna, onde contemplava de mãos postas as maravilhas da natureza. O sol, cujos reflexos tinham esmaecido, dourava o pico das grandes árvores, nas quais os passarinhos gorjeavam sua oração da noite. O belo rosto de papai tinha uma expressão celestial. Eu percebia que a paz lhe inundava o coração. Sem dizer uma só palavra, sentei-me ao seu lado, com os olhos rasos de lágrimas. Ele olhou-me com ternura, segurou-me pela cabeça, apoiou-a contra o coração e disse: "Que tens, minha rainhazinha? Abre-te comigo." Levantando-se depois, como que para disfarçar a própria emoção, pôs-se a andar a passos lentos, sempre segurando minha cabeça contra o coração. Entre lágrimas, confiei-lhe meu desejo de entrar no Carmelo. Então suas lágrimas fundiram-se com as minhas. No entanto, não proferiu palavra alguma que me desviasse da minha vocação. Limitou-se simplesmente a observar-me que era ainda muito nova para tomar decisão de tanta gravidade. Eu, porém, advoguei tão bem minha causa que, com sua índole simples e reta, papai logo se capacitou de que meu desejo era do próprio Deus, e em sua fé profunda exclamou que o bom Deus lhe fazia grande honra e lhe impedira assim suas filhas. Prosseguimos muito tempo o nosso passeio. Aliviado pela bondade com que meu incomparável pai acolhera minhas confidências, meu coração expandiu-se docemente no seu. Papai parecia fugir de serena alegria, proveniente do sacrifício consumado. Falou-me como um santo. Quisera lembrar suas palavras para as consignar aqui, mas delas só me ficou uma recordação muito balsâmica, que não consigo manifestar por palavras. O que me lembro perfeitamente é um ato simbólico que meu querido rei executou, sem o perceber. Acercando-se de um muro de pouca altura, mostrou-me as florinhas brancas, parecidas com lírios em miniatura. Tomou uma das flores e deu-ma, explicando-me com que solicitude o bom Deus a fizera crescer e a conservava até aquela data. Ao ouvir falar, julgava ouvir minha própria história, tanta era a semelhança do que Deus fizera pela Florinha e pela Terezinha. Recebi a Florinha como se fosse uma relíquia, e observei que, querendo apanhá-la, papai a tirara com todas as raízes, sem as quebrar. Parecia destinar a continuar ainda viva noutra terra, mais fértil do que o tenro musgo, onde passou os primeiros dias de existência. Era essa, exatamente, a mesma ação que papai, momentos antes, acabava de ter para comigo, quando me permitiu galgar a montanha do Carmelo, a abandonar a amena planície, testemunha de meus primeiros passos na vida. Coloquei minha florinha branca dentro da minha imitação de Cristo no capítulo intitulado "Devemos amar a Jesus sobre todas as coisas", e ali continua ainda. Só que a haste se quebrou bem perto, e assim parece o bom Deus indicar-me que dentro em breve romperá os liames de sua florzinha, não a deixando murchar sobre a terra. Obtido o consentimento de papai, julgava poder voar sem receio ao Carmelo, mas provações bem dolorosas deviam ainda provar minha vocação. Foi a tremer que confiei ao titio a resolução que tinha tomado. Prodigalizou-me todas as possíveis demonstrações de ternura. Não me deu, todavia, permissão de partida. Ao contrário, proibiu-me que lhe falasse de minha vocação antes da idade de 17 anos. Seria contra a prudência humana, dizia ele, fazer entrar no Carmelo uma criança de 15 anos. Sendo a vida de carmelita vida de filósofo aos olhos do mundo, seria prejudicar a religião deixar que uma criança inexperiente abrace. Todo mundo faria comentários e etc. Declarou até que seria mistério um milagre para eu decidir a dar-me permissão de partida. Bem vi que todos os raciocínios seriam inúteis, por isso me retirei com o coração imerso na mais profunda amargura. Meu único consolo era a oração. Suplicava a Jesus operasse o milagre exigido, pois só a tal preço poderia atender ao seu chamado.
Passou-se bem espaço de tempo, antes que animasse a falar de novo com titio. Era-me extremamente custoso ir procurá-lo, e da parte dele parecia que já nem pensava em minha vocação. Mais tarde, porém, soube que a minha grande tristeza influíra muito nele em seu favor. Antes de fazer despontar em minha alma um raio de esperança, quis o bom Deus enviar-me um martírio muito doloroso, que durou 3 dias. Oh, nunca dantes compreendi tão bem como nesta provação a dor da Santíssima Virgem e de São José, quando procuravam o menino Jesus. Achava-me num triste deserto, ou antes minha alma assemelhava-se a uma frágil embarcação, entregue sem piloto ao capricho das ondas encapeladas. Eu sei, Jesus estava ali a dormir em minha barquinha, mas a noite era tão escura que me era impossível divisá-lo. Nada me aclarava, nem um relâmpago sequer vinha sulcar as nuvens tenebrosas. Não resta dúvida, é bem tristonho o clarão dos relâmpagos, mas se a tempestade pelo menos irrompesse abertamente, poderia eu enxergar Jesus por um instante. Mas era a noite, a profunda noite da alma. Como Jesus no jardim da agonia, sentia-me só, não encontrando consolo nem na terra nem nos céus. O bom Deus parecia ter me abandonado. A natureza dava a impressão de compartilhar minha amarga tristeza, pois que em 3 dias o sol não fez brilhar nenhum de seus raios e a chuva caía torrencialmente. Reparei que em todas as circunstâncias graves de minha vida, a natureza era uma imagem de minha alma. Em dias de lágrimas, o céu chorava comigo. Em dias de alegria, o sol enviava profusamente seus raios alegres, e o azul do céu não se escurecia por nenhuma nuvem. No 4º dia, afinal, que por sinal era sábado, dia consagrado à meiga rainha dos céus, fui visitar titio. Qual não foi minha surpresa quando vi dar-me atenção e fez-me entrar no gabinete, sem que lhe manifestasse tal desejo. Começou por me passar suave repreensão, porque parecia ter medo dele, e disse-me depois que não era preciso pedir milagre, e que tinha unicamente rezado a bom Deus lhe desse um simples toque de coração e fora atendido. Eu é que não tive a tentação de implorar milagre, porque para mim o milagre estava concedido. Meu tio já não era o mesmo. Sem fazer nenhuma alusão à prudência humana, disse-me que eu era uma florzinha que o bom Deus queria colher e que a isso já não faria oposição. Verdadeiramente digna dele era a resposta definitiva. Pela 3ª vez, esse cristão de uma outra idade permitia a uma de suas filhas, adotadas pelo seu coração, sepultar-se longe do mundo. Titia também foi admirável em delicadeza e prudência. Não me ocorre que na minha aprovação me tivesse dito alguma palavra capaz de agravá-la. Percebia que tinha grande compaixão de sua pobre Terezinha. Por isso, quando alcancei o consentimento do meu querido titio, ela me deu o seu, mas não sem me demonstrar, de 1000 modos, que minha partida a deixaria pesarosa. Pena é que nossos queridos familiares mal podiam ainda imaginar que teriam mais 2 vezes de repetir o mesmo sacrifício. Mas, quando o bom Deus estendia a mão, sempre para pedir, não a apresentava vazia. Dela puderam seus mais queridos amigos colher abundantemente a força e a coragem que lhes eram tão necessárias. O coração, porém, arrastava-me para muito longe do meu assunto, a qual retorno quase que contra a vontade. Depois da resposta de meu tio, compreendeis, minha mãe, com que alegria retomei o caminho dos buissonês, debaixo do belo céu, cujas nuvens se tinham dissipado por completo. Em minha alma cessara também a noite. Ao despertar, Jesus tinha me restituído a alegria, acalmara o rumorejar das ondas. Em lugar do vendaval da aprovação, doce aragem enfunava minha vela, e eu acreditava que logo aportaria a abençoada praia que via bem perto de mim. Estava realmente bem próxima de minha barquinha. No entanto, mais de uma tempestade iria ainda levantar-se e tirar-lhe a visão do seu farol luminoso, incutindo-lhe o temor de ter se afastado para sempre da praia tão ardentemente desejada. Poucos dias depois de alcançado o consentimento de meu tio, fui visitar-vos, minha querida mãe, e falei-vos da minha alegria por terem passado todas as minhas provações. Mas qual não foi minha surpresa e inquietação de espírito, quando ouvi vossa declaração de que o Senhor Superior não consentiria em minha entrada antes da idade de 21 anos.
Ninguém cogitara nessa oposição, a mais invencível de todas. Ainda assim, sem perder a coragem, fui pessoalmente com papai e Celina à casa do nosso padre, com o sentido de tentar comovê-lo, fazendo-lhe ver que eu tinha sim vocação para o Carmelo. Recebeu-nos muito friamente. Nada adiantou que meu incomparável paizinho justamente juntasse suas instâncias às minhas. Nada pôde demover sua disposição de espírito. Disse-me que não havia perigo na demora, que podia em casa levar uma vida de carmelita, e nem tudo estaria perdido, ainda que não me castigasse com disciplinas, etc. Acabou, afinal, acrescentando que não era senão delegado do senhor bispo, e que se o mesmo quisesse permitir-me a entrada para o Carmelo, nada mais teria que objetar. Saí em prantos da casa canônica. Por sorte, ficava escondida debaixo do meu guarda-chuva, pois a chuva caía torrencialmente. Papai não sabia como consolar-me. Prometeu-me levar-me a Bayeux, logo que manifestei tal desejo, pois estava decidida a atingir meus objetivos. Cheguei a dizer que iria até ao Santo Padre, caso o senhor bispo me recusasse a permissão de entrar no Carmelo aos 15 anos. Muitas coisas aconteceram antes de minha viagem a Bayeux. Exteriormente, minha vida parecia inalterada. Estudava, tomava aulas de desenho com Celina e minha habilidosa professora descobria em mim muitas aptidões para a sua arte. Crescia, sobretudo, no amor do bom Deus. Sentia no coração uns frêmitos até então desconhecidos. Tinha às vezes verdadeiros transportes de amor. Uma noite, não sabendo como declarar a Jesus que o amava e quanto desejava amado e glorificado em toda parte, veio o meu doloroso pensamento que do inferno não poderia ele jamais receber um único ato de amor. Então declarei ao bom Deus que para lhe dar prazer de boa mente consentiria em ver-me ali imersa, a fim de que ele fosse eternamente amado neste lugar de blasfêmia. Era de meu conhecimento que isso não podia glorificá-lo, mas quando a gente ama, sente a necessidade de dizer 1000 desatinos. Se falava assim, não era porque o céu não excitasse minha ambição, mas no caso, minha imagem do céu não era outra senão o amor, sentido como São Paulo, que nada poderia apartar-me do divino objeto que me fascinara. Antes de abandonar o século, o bom Deus deu-me a consolação de conhecer mais de perto almas de criança. Por ser a mais nova da família, nunca tivera essa aventura. Eis as tristes circunstâncias que me proporcionaram. Uma pobre mulher, parente de nossa empregada, morreu na flor da idade e deixou 3 filhinhos. Durante sua doença, recolhemos em casa as 2 menininhas, a mais velha das quais não tinha ainda 6 anos. Dedicava-me a elas o dia inteiro e dava-me grande prazer verificar com que candura acreditavam tudo o que lhes falasse. Certo é que o santo batismo deposita nas almas um germe muito profundo das virtudes teologais, uma vez que já se manifestam desde a infância, e que a esperança dos bens futuros é quanto basta para levar à aceitação dos sacrifícios. Quando queria ver minhas 2 filhinhas bem conciliadas entre si, em lugar de prometer brinquedos e balas e que condescendesse com a irmã, falava-lhes das eternas recompensas que o menino Jesus dará no céu às criancinhas bem comportadas. A mais velha, cujo raciocínio começava a desenvolver-se, fitava-me com os olhos a brilhar de alegria. Fazia-me 1000 graciosas perguntas a respeito do menino Jesus e de seu belo céu, e com entusiasmo me prometia condescender sempre com a irmã. Afirmava que nunca na vida esqueceria o que lhe tinha dito a grande senhorita, pois era assim que me chamava. Considerando de perto tais almas inocentes, compreendi qual não seria a desgraça de não as formar devidamente desde o despertar da razão, enquanto ainda se assemelham à cera mole, na qual é possível moldar o selo tanto da virtude como da maldade. Compreendi o que Jesus disse no Evangelho. Melhor seria ser lançada ao mar do que escandalizar um só destes pequeninos. Oh, que de almas não chegariam à santidade se fossem bem orientadas. Bem sei que o bom Deus não carece de ninguém para fazer sua obra, mas assim como ele faculta a seu jardineiro competente a cultivar plantas raras e mimosas, e para tanto lhe ministrar a ciência necessária, e assim mesmo reservar a incumbência de fecundar, da mesma maneira quer Jesus ser ajudado no divino cultivo das almas. Que aconteceria se um jardineiro incompetente não enxertasse bem seus arbustos? Se não soubesse distinguir a constituição de cada qual e quisesse produzir rosas em pessegueiros?
Faria morrer a árvore, que aliás era boa e capaz de produzir frutos. Assim se torna necessário saber discriminar, já na infância, o que o bom Deus exige das almas e coadjuvar a ação de sua graça, sem que a ultrapasse ou retarde. Da mesma forma que os filhotes de passarinhos aprendem a cantar, ouvindo seus pais, assim também as crianças aprendem a ciência das virtudes, o sublime canto do amor divino no trato com as almas encarregadas de formá-las para a vida. Lembro-me que entre os passarinhos havia um canário que era um assombro quando cantava. Havia também um filhote de pinta-roxo, a qual prodigava meus maternais cuidados, porque o adotara antes que ele tivesse a sorte de gozar liberdade. O coitadinho do prisioneiro não tinha paz que lhe ensinasse a cantar, mas como ouvisse da manhã à noite os alegres gorjeios do canário, seu companheiro quis imitá-lo. Era tarefa difícil para um pinta-roxo, por isso sua voz macia custou afinar-se com o timbre vibrante de seu maestro de música. Era um encanto apreciar os esforços do coitadinho. Foram, porém, coroados de bom êxito, pois que seu canto, embora se conservasse muito mais suave, era absolutamente idêntico ao do canário. Ó, minha querida mãe, fostes vós que me ensinastes a cantar. Era vossa voz que me cantava desde a infância, e agora tenho a consolação de ouvir dizer que vos sou semelhante. Bem sei, quanto ainda estou longe disso, mas espero que, apesar da minha fraqueza, repita eternamente o mesmo cântico que o vosso. Antes da minha entrada no Carmelo, colhi ainda muitas experiências quanto à vida e às misérias do mundo, mas estas particularidades me levariam muito longe. Retomarei a narrativa de minha vocação. O dia 31 de outubro ficou marcado para minha viagem a Bayeux. Viajei sozinha com o papai, o coração cheio de esperança, mas também estava muito impressionada com o pensamento de que via apresentar-me no bispado. Pela primeira vez na vida, faria uma visita sem a companhia de minhas irmãs, e a visita seria a um bispo. Eu que nunca tinha necessidade de falar, senão para responder a perguntas que me fizessem, devia por mim mesma explicar a finalidade de minha visita, expor as razões que me levavam a solicitar a admissão no Carmelo. Numa palavra, devia demonstrar a firmeza de minha vocação. Oh, quanto me não custou fazer a viagem. Foi preciso Deus conceder-me uma graça toda especial para que vencesse minha grande timidez. Não deixa de ser muito verdadeiro que o amor jamais encontre impossibilidades, porque para si mesmo crê ser tudo possível e tudo permitido. De fato, foi só o amor de Jesus que me pôde fazer superar essas dificuldades e as outras seguintes, pois foi do seu agrado fazer-me realizar minha vocação através de provações muito grandes. Hoje, que desfruto a solidão do Carmelo, repousando à sombra daquele a quem tanto tinha desejado, acho que adquiri minha felicidade sem muita labuta, e para sua aquisição estaria disposta a curtir sofrimentos muito maiores se ainda não a possuíra. Chovia a cântaros quando chegamos a Bayeux. Papai, que não queria ver sua rainhazinha entrar no bispado com um belo vestido todo molhado, fê-la subir a um ônibus e levou-o até a catedral. Ali começaram minhas lástimas. O senhor bispo e todo o clero assistiam a um enterro solene. A igreja estava cheia de senhoras em trajes de luto, e todos reparavam em mim com meu vestido claro e chapéu branco. Minha vontade era sair da igreja, mas nem podia pensar nisso por causa da chuva. E toda a minha maior humilhação, o bom Deus permitiu que papai, em sua patriarcal simplicidade, me fizesse avançar até a abside da catedral. Não querendo magoá-lo, conformei-me de boa vontade e dei oportunidade de ficarem distraídos os bons cidadãos de Bayeux, ou os quais desejaria não tê-lo jamais conhecido. Pude, enfim, respirar à vontade, numa capela atrás do altar-mor, onde demorei logo tempo a rezar fervorosamente enquanto esperava a chuva passar, permitindo-nos a saída. Ao descermos de volta, papai fez-me admirar a beleza da construção. Esta parecia mais ampla quando deserta. No entanto, via-me tomada por um único pensamento e não podia achar graça em coisa alguma. Fomos procurar diretamente Monsenhor Reverone. Estava ciente da nossa chegada, pois tinha pessoalmente marcado a data de nossa viagem. Não obstante, estava fora de casa. Foi-nos então preciso perambular pelas ruas que me pareceram bem tristonhas.
Voltamos afinal para os arredores do bispado, e papai conduziu-me a um belo hotel onde não rendia homenagem à perícia do cozinheiro. O pobre paizinho tinha para comigo uma ternura quase incrível. Dizia-me, não ficasse pesarosa. O senhor bispo certamente atenderia meu pedido. Depois de termos descansado, fomos ter novamente com o senhor Reverone. Chegou, ao mesmo tempo, um cavalheiro mais o vigário-geral. Pediu-lhe delicadamente que esperasse e fez-me entrar como primeiros em seu gabinete. O pobre senhor teve tempo de se aborrecer, pois a visita foi longa. Monsenhor Reverone mostrou-se muito amável. Creio, porém, que a razão de nossa viagem o deixou muito surpreso. Depois de me fitar com um sorriso e de formular algumas perguntas, disse-nos: Vou apresentar-vos o senhor bispo. Tende a bondade de seguir-me. Como visse lágrimas brotarem em meus olhos, acrescentou: Ah, que estou a ver diamantes. Não convém mostrá-los ao senhor bispo. Fez-nos atravessar vários compartimentos muito grandes, guarnecidos de retratos de bispos, onde me vi nos grandes salões. Tive-me em conta de uma formiguinha e perguntava-me a mim mesmo sobre o que me atreveria a conversar com o senhor bispo. Passeava ele no corredor entre dois sacerdotes. Vi Monsenhor Reverone dizer-lhe algumas palavras e vir de volta com ele. Nós o esperávamos no gabinete, onde estavam colocadas 3 enormes poltronas diante da lareira, na qual crepitava um fogo ardente. Vendo Sua Excelência entrar, papai ajoelhou-se a meu lado para receber a bênção. Depois o senhor bispo indicou lugar a papai numa das poltronas e ficou diante dele Monsenhor Reverone, que quis colocar-me no meio. Recusei-o delicadamente, mas insistiu, dizendo-me que mostrasse se era capaz de obedecer. Sentei-me imediatamente sem fazer reflexão, mas fiquei confusa, quando vi tomar uma cadeira enquanto me afundava numa poltrona, na qual 4 iguais a mim ficariam à vontade, mais à vontade do que eu, pois longe estava de sentir-me assim. Esperava que papai falasse, mas ele declarou-me que eu mesma devia explicar a finalidade de nossa visita. Filo com a maior eloquência possível. Sua Excelência, entretanto, habituado com eloquência, não parecia muito abalado com minhas razões. Em lugar delas, mais útil me seria uma palavra do Padre Superior. Infelizmente, não a tinha, e a oposição dele não intercedia de modo algum em meu favor. Perguntou-me o senhor bispo se havia muito tempo que desejava entrar para o Carmelo. Oh, sim, senhor bispo, há muito tempo. Vejamos, replicou a rir Monsenhor Reverone, não será o caso de poderdes dizer que há 15 anos tendes de tal desejo? É verdade, tornei a falar, também sorrindo, mas não se poderá descontar muitos anos, porque a partir do uso da razão desejei tornar-me religiosa, por sinal que desejei o Carmelo. Tão logo o conheci bem, pois achava que nessa ordem seriam satisfeitas todas as aspirações de minha alma. Não sei, minha mãe, se foram estas precisamente minhas palavras. Creio que o foram, ainda que mal apanhadas, mas afinal o sentido é esse. Julgando agradar papai, o senhor bispo insistiu em que eu continuasse alguns anos em companhia dele. Por isso, não foi pouca sua surpresa e edificação quando o viu tomar partida a meu favor, intercedendo para que obtivesse a permissão de pôr-me a salvo do mundo aos 15 anos de idade. Tudo, porém, foi inútil. Declarou que antes de chegar a uma decisão, era indispensável um entendimento com o superior do Carmelo. Nada poderia escutar que maior sofrimento me causasse, pois conhecia a formal posição do nosso padre, pois, por conseguinte, não atendendo à recomendação de Monsenhor Reverone, fiz mais do que mostrar diamantes ao senhor bispo. Eu lhes dei de presente. Bem vi que ficou comovido. Tomando-me pelo pescoço, apoiou minha cabeça ao ombro e fazia-me agrados, como ninguém ao que parece jamais os recebera de sua parte. Falou-me que não estava tudo perdido e que ficava muito contente que eu fizesse a viagem a Roma, com o intuito de consolidar minha vocação e que, em vez de chorar, devia sentir alegria. Acrescentou que, devendo ir a Lisieux na semana seguinte, conversaria a meu respeito com o senhor pároco de Santiago e que eu, por certo, receberia a resposta dele na Itália. Reconheci que inútil seria continuar com novas insistências. Já não tinha, aliás, nada que dizer, por ter esgotado todos os recursos de minha eloquência.
O senhor bispo acompanhou-nos até o jardim. Papai divertiu-o bastante quando lhe contou que eu mandara fazer penteado alto, a fim de aparentar mais idade. Isso não foi à toa, porque o senhor bispo não se refere à sua filhinha sem relembrar a história dos cabelos. Monsenhor Reverone fez questão de acompanhar-nos até a extremidade do jardim do bispado. Falou a papai que nunca se vira algo de semelhante. Um pai tão pressuroso em dar sua filha ao bom Deus como a filha em se oferecer a si mesma. Papai pediu-lhe várias explicações a respeito da peregrinação, entre as quais como veria o traje para comparecer à presença do Santo Padre. Vejo-o ainda virar-se diante de Monsenhor Reverone e perguntar-lhe: estarei bem assim? Dissera também ao senhor bispo que, se o mesmo não me permitisse entrar para o Carmelo, eu pediria tal graça ao soberano pontífice. Meu querido rei era tão simples em suas palavras e atitudes, mas era também tão bonito. Possuía uma distinção toda espontânea, que terá agradado bastante ao senhor bispo, habituado a ver em redor de si pessoas que conhecem todas as normas de etiqueta dos salões, mas não o rei da França e Navarra em pessoa, com sua rainhazinha. Quando alcancei a rua, minhas lágrimas começaram de novo a correr, não tanto pela minha aflição como por ver que meu querido paizinho acabava de fazer uma viagem inútil. Ele que se rejubilaria em enviar telegrama ao Carmelo, comunicando resposta favorável ao senhor bispo, era obrigado a retornar sem nenhuma. Oh, quanto não padeci! Meu futuro parecia-me destruído para sempre. Quanto mais me aproximava do remate final, tanto mais se complicavam minhas coisas. Minha alma estava imersa na amargura, mas também na paz, porque só buscava a vontade do bom Deus. Assim que cheguei a Lisieux, fui procurar consolo no Carmelo e encontrei-o junto a vós, minha querida mãe. Oh, não, nunca esquecerei tudo quanto sofreste por minha causa, se não for o receio de profaná-las, pelo fato de me valer delas. Poderia citar as palavras dirigidas por Jesus ao apóstolo na noite de sua paixão. Fostes vós que sempre permanecestes comigo em todas as minhas tribulações. Minhas bem-amadas irmãs também me ofereceram consolação muito afetuosas.